Olá, tudo bem, pessoal? Muito prazer, meu nome é Leonardo Rodrigues, sou gerente de engenharia e projetos aqui na Eugin, e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto que é bastante importante, né? Como melhorar a performance, como que a Eugin pode auxiliar aí na melhoria da performance, tá? Então, esse é o título da nossa apresentação aqui, Melhore sua performance com a Eugin. Como eu posso melhorar minha performance, né? Coloquei aqui alguns pontos macro que nós julgamos importante para esse entendimento, né? Então, relacionamento P2P com fornecedor e cliente final, né? De pessoas para pessoas, entender que estão tratando de pessoas, né? Nesse momento, a escolha e o entendimento do melhor produto, saber dos desafios propostos para o setor, né? A melhor performance do equipamento, onde vai ser instalado, o local de instalação, né? Toda a questão de projeto, legislação, também entender a legislação vigente para que seja melhor direcionado o projeto, né? Foco no cliente, melhorar cada vez mais a experiência. Então, dentro desses tópicos aqui que a gente vai tratar nessa apresentação, tá? Relacionamento P2P com fornecedor, cliente final, né? Então, de pessoas para pessoas, saber o fornecedor que está por trás do processo, né? Então, a Eugin, né, tem 70 anos no mercado, é totalmente comprometida e focada no nosso cliente, né? Então, isso é extremamente importante saber quem é o fornecedor e ter esse relacionamento aproximado com ele, tá? Porque é numa hora de uma dificuldade, na hora de uma ajuda que você vai recorrer efetivamente a quem fez essa venda, né? Entender a demanda do cliente, isso é fundamental também, conversar com o cliente, entender quais são as dores que precisam ser tratadas, né? Gosto bastante da metodologia Scott, que é aqui segurança, clareza, objetividade, transparência, justamente para melhorar essa comunicação, essa conversa com o cliente, tá? Falando um pouquinho dos produtos, eu trago essa imagem que é bastante bacana, né, para ilustrar aqui todo o portfólio que a Eugin tem no mercado. Então, são 70 anos aqui dentro do mercado nacional. Então, isso é importante relatar a quantidade de itens que nós temos aí disponíveis e o quão nos reinventamos diariamente, né? Então, além do solar, temos diversos outros itens aqui que deixa a Eugin ainda mais capacitada para o mercado nacional, né? Passa maior credibilidade também para o nosso cliente lá na ponta, certo? Então, essa imagem para ilustrar a quantidade de produtos que nós temos hoje no nosso mercado, né? Além da parte de relacionamento, né, e a importância de conhecer o fornecedor por trás dos produtos, a Eugin se compromete muito também com essa parte de atendimento, né? Então, nosso departamento de engenharia, ele é dividido em três subdepartamentos, né? Suporte técnico, a parte de projetos e P&D mais I, né? Então, a parte de suporte técnico é onde tem essa parte de relacionamento mesmo com o cliente, atendimento, né, conversa diária, parte de garantia, validação técnica, bem objetivo, né? Então, nosso suporte técnico é feito por pessoas especificamente para auxiliar vocês nesse sentido. Parte de projetos também, atendemos em projetos de maior complexidade para que vocês não percam o negócio. Então, precisamos ter pessoas especificadas ali para atender essas demandas, justamente para o serviço ao integrador, né, relatórios técnicos, comissionamento, então tudo que for necessário também temos esse suporte aí. E o P&D para fazer toda a parte de treinamentos, validação de novos produtos, criação de conteúdo técnico, inovação, né? Então, o P&D mais I, para não se limitar apenas na pesquisa e desenvolvimento, mas sim inovar também o que nós já temos em andamento, né? Parte de produtos, bacana trazer alguns pontos na parte de produtos aqui, né? O line-up para 2023 que a Eugin traz, então tem novos modelos de inversores monofásicos, nós vamos trazer aí durante o ano, então modelos de 4, 5, 8, 10 kW, com overload um pouquinho maior, de 50%, né? Inversores trifásicos 220, então temos em 15, 20, 30 e 45 kW, inversores trifásicos em 380, né? 15, 25, 33, 50, 75 e 100. Inversores híbridos também temos, 5, 3 e 8 kW monofásicos. Em breve teremos os trifásicos também, estamos estudando aí junto ao nosso P&D. Os inversores high power, né? Temos um inversor 208 que é focado em grandes plantas, grandes usinas, então também temos essa disponibilidade, tá? Bateria de lítio com rack, né? Então a bateria com rack já junto no kit, tá? Então é a bateria que nós temos hoje de 100 Ah, 5 kWh de a capacidade também.
Temos o microinversor, né, que na tecnologia MLPE se destaca muito, então 2 kW, modelo Wi-Fi. Módulos fotovoltaicos de diversas potências, né, 450, 550, 555, 590, aí sempre consultando a disponibilidade, né, sempre com as tecnologias de ponta também no mercado. É importante frisar, os módulos que hoje em trabalha são módulos de tecnologia de ponta, né, o que tem de mais inovador no mercado. Carregadores veiculares, temos de 7.4 e 22 kW trifásico também, string box, estrutura de fixação para diversos cenários, inclusive para aqueles projetos mais complexos, onde a gente precisa dimensionar a estrutura exatamente conforme o nosso terreno, conforme o layout da instalação, nós conseguimos fazer isso também otimizado, tá? Para o sistema híbrido, tem bastante questões aí que são sendo colocados no mercado, né? Então, o nosso inversor está totalmente apto para operar nesse sentido também. Então, funciona com a rede elétrica juntamente com o banco de baterias. Ora, ele opera com os módulos fotovoltaicos, horas opera somente com as baterias. Então, e ora opera aí com a rede da concessionária. Então, há como fazer essa junção de atividades também, tá? Em módulos, concessionária, priorizando algumas cargas e as baterias, tá? A bateria de Elite, que hoje traz também bateria de alta confiabilidade e segurança, são mais de 5.000 ciclos de vida útil, né? Tem uma garantia de 5 anos, um controle BMS ali para carga e descarga, né? Conforme isso é apropriado para a bateria de lítio, para controlar a vida útil dela. E também o rack também dimensionado para receber essa bateria de uma forma segura, né? Robusta e que também tem uma boa troca de calor, uma ventilação apropriada, certo? Então, o rack de 2 em 2 baterias também já está sendo disponibilizado, né? Aqui uns exemplos de metodologia para o sistema híbrido que é bacana trazer, né? Como backup, né, com rede elétrica disponível, utiliza a porta load na saída do inversor, utiliza as baterias, né, para fazer o backup dessas demandas também. Então, a porta load é destinada para o circuito de backup, né? Então, a gente tem a saída ali embaixo do inversor para destinar exatamente aquelas cargas que eu quero operar quando não tiver energia, né? Quando eu tiver que fazer um backup. Então, durante o dia, o sistema fotovoltaico compensa o consumo, carrega as baterias se necessário e, se sobrar, ainda pode injetar na rede elétrica. Não tem essa opção também. Sem rede elétrica disponível, utiliza apenas a saída load, né? Então, o sistema lá 100% off-grid, a gente utiliza apenas a saída load, utilizando a energia que vem dos módulos ou a armazenada pelas baterias, tá? A adesão, por exemplo, à tarifa branca de energia é uma opção, né, que está sendo colocada em pauta, que é utilizar durante o dia a rede elétrica da concessionária, né, a optar pela tarifa de energia branca. Durante o dia, utilizar a rede da concessionária como sendo horário fora ponta, pagando mais barato por essa tarifação. E durante a noite, no horário de ponta, onde seria mais caro o valor do quilowatt-hora, a gente utiliza a energia aí armazenada nas baterias. Também é uma oportunidade aí dentro dos sistemas híbridos, né? Além disso, nós temos a nossa ferramenta, né? A gente disponibiliza a nossa ferramenta aí para dimensionar os inversores híbridos, on-grid, né? Tem toda a calculadora de estrutura, então fique bem à vontade para utilizar essas ferramentas também disponibilizadas pelo nosso time de suporte, né? Além disso, temos o carregador veicular, um lançamento para esse ano também, né? O carregador AC, né, de carros elétricos, aliado ao sistema fotovoltaico que eu coloco, porque ele é efetivamente uma carga que a gente está inserido, então precisa ser compensado esse consumo, né, para ser sustentável. Então, aliado ao sistema fotovoltaico para gerar essa energia. Então, o carregador vai utilizar, entre aspas, essa energia do sistema fotovoltaico, pode utilizar, né, se for o caso, para carregar o carro elétrico, né? Então, pode ser instalado, por exemplo, junto com um inversor híbrido de 8 kW de UGIN, né? A gente a saída ali, a gente pode colocar um carregador veicular para ser otimizada a carga desse carro, tá? E para que o carro não fique em off, né? Por exemplo, não tenho rede disponível na minha casa, preciso carregar meu carro, tenho as baterias para mandar essa energia para o meu carro, né? Então, pode ser feito mesclar esse projeto para contemplar esses equipamentos, né? Então, nós temos o modelo de 7,4 kW monofásico e o 22 kW trifásico, né? Então, ele é 220 monofásico, 380 no trifásico, tá? Investimento em capacitação, né? Então, trazendo aqui um pouco do nosso centro de treinamento, a Eugin está investindo em capacitação, então está quase finalizado o nosso centro de treinamento, vai ter convite aí aos integradores para vir até nós, vir até a Eugin, conhecer o nosso CT, conhecer o nosso CD, que fica ao lado do centro de treinamento, já temos o nosso centro de distribuição também, né, para todo o Brasil,
Então é bacana conhecer, bacana ver toda a infraestrutura, tudo que a gente está proporcionando. Então, logo virá o convite aí para participar do nossos treinamentos presenciais, né? Temos a área de hands-on, a área de auditório também para a parte teórica, né? Bastante bacana. Terá a parte externa aqui para fazer o hands-on dos telhados também, instalar, qual a melhor metodologia de instalar, como é que eu faço o aterramento, que é um ponto muito importante, né? Como é que é a metodologia ali para cada tipo de telhado fazer a instalação, então teremos isso também, né? Aqui falando um pouquinho de desafios, projeções, né, bastante importante. Saber dos desafios e tendências é extremamente importante nesse momento, né? O mercado fica cada vez mais complexo, entre aspas, aí, né? E quem buscar a capacitação, quem saber dos desafios, saber das tendências, vai sair na frente, com certeza, né? Então, aqui eu coloquei adaptação à Lei 14.300, é um ponto que é crucial e trivial aí já para o sistema fotovoltaico, né, para quem trabalha no setor. Temos a transição energética, então tem uma série de, além da legislação da 14.300, tem uma série de outros fatores que estão influenciando nessa transição energética, mercado livre de energia, né, como coloquei aqui um ponto, a ascensão do mercado livre de energia, novos modelos de negócio, a eficiência dos módulos, novas tecnologias de produto, o carregador veicular aliado ao sistema fotovoltaico, né, o dimensionamento, desenvolvimento dos sistemas de armazenamento, né? Então, nós temos uma estimativa de queda de preço mesmo, né, de 8,3% até 2030. Então, conforme vai evoluindo, claro, esses assuntos, a tendência é se ter uma atratividade maior, tá? Então, isso otimiza ainda mais os projetos. A ascendência do hidrogênio verde, que já vem sendo muito discutido, principalmente no Ceará, né? A busca pela qualidade e satisfação garantida. Então, acho que isso é um desafio, sempre será um desafio, a busca pela qualidade e satisfazer o nosso cliente da melhor forma. Então, acho que esses são os pontos aí, né? Trouxe duas matérias que vêm sendo tratadas também, né, desse avanço das tecnologias aí dos módulos. Então, tudo isso já vem sendo pensado há um bom tempo, de modo a melhorar cada vez mais a eficiência do nosso sistema, né, alterando tecnologia, alterando a capacidade de produção das fábricas, né, melhorando a eficiência. Então, tudo isso contribuindo aí para uma melhor resposta do sistema fotovoltaico quanto à produção de energia, né? Então, a gente já vê diversas movimentações no setor quanto a isso também, né? Aqui eu trouxe um ponto, pessoal, que vem sendo estudado por nós também, que é bastante discutido no setor, né, que é o overload, né? Muitas pessoas comentam comigo qual o melhor overload, quando que eu devo usar o melhor overload, qual que é o melhor dimensionamento para o meu sistema. Aqui eu trouxe um exemplo, pessoal, até ilustrar o que é overload, como ele pode impactar na instalação se for dimensionado de forma errada, né? O inversor de Eugene hoje, ele possui um overload máximo de 40%, tá? Justamente pensado também para melhor aplicação no cenário nacional, tá? Então eu fiz uma demonstração aqui de um sistema genérico, né, instalado, a orientação norte, né, tudo certinho, onde a gente fez uma comparação quanto ao carregamento desse inversor em diferentes overloads, né, com 35% do overload, 50% e 88,7% do overload. Então, acima da potência nominal do equipamento, né? E aqui na direita a gente tem um gráfico aí que ilustra efetivamente o que é o overload, onde é que ele atua, né? Onde o clipping aparece quando eu tenho um overload no meu sistema. Então, o clipping seria esse corte efetivamente que a gente faz na onda, né? No gráfico de geração, que é essa energia, entre aspas, desperdiçada aí, que tende a ser ganhada, né, iniciando a produção mais cedo e finalizando a produção mais ao final do dia, tá? Então, é esse o cálculo que tem que ser pensado. Até quando vale a pena eu carregar o inversor frente à performance que ele vai ter e a entrega da energia que a gente está querendo, tá? Então, aqui nesse caso, com 35%, pegando aqui as componentes macro, né, as perdas que a gente foi considerando, que foi sendo analisado para essa simulação, elas vêm aumentando conforme eu for aumentando meu overload, tá? Então, com 35% tinha 2,07% de perdas, com 50% a gente já subiu para 5,31% e com 88% de overload a gente já sobe para 15,51% as perdas desse meu sistema, tá? Então, a maioria das perdas aqui consideradas
foram perdas CA, ou seja, desperdício da potência de saída do inversor, né? Ele está limitando bastante, né, esse clipping, ele está tendo um clipping bastante excessivo. E a performance rate do sistema a gente vê que acompanha, né, essa perda. Então, a gente está baixando aí a eficiência do nosso sistema, né, a performance dele, conforme está aumentando o overload, tá? Então, além disso, colocando aqui mais para baixo, né, a taxa de geração e tudo mais, o LCOE do sistema, que é o custo nivelado de energia, a gente vem aumentando bastante o custo nivelado de energia desse sistema, porque eu estou aumentando a potência instalada, estou colocando mais equipamentos, então estou aumentando o custo do meu sistema, né, um custo maior do que a entrega de energia que ele está me dando, tá? Então, esse é um ponto bastante importante que tem que ser levado em consideração na hora de comparar propostas, né? O meu concorrente está colocando um overload de 50%, 70% no overload, mas na verdade ele está entregando menos do que ele deveria e a performance do sistema que ele está entregando é muito pior do que eu quero oferecer para o meu cliente e o cliente nem sabe disso. Então ele tem que ficar sabendo dessa informação para que você possa ter esse argumento diferenciado aí na hora de apresentar as propostas, tá? Então, nesse caso aqui, nós identificamos que a melhor aplicação ficaria entre 35% e 50%, então, provavelmente, perto de 40% de overload seria a melhor aplicação nesse sentido aqui, tá? Nesse caso. Então, acima disso, haveria excesso de perdas, né? Sem aproveitamento de geração de energia, o clipping excessivo, o LCOE fica prejudicado, né, do sistema, e cada caso, claro, a gente sabe que precisa ser analisado, né, o HSP, orientação, inclinação, mas de fato precisa ser analisado esses fatores para melhor apresentação para o cliente, tá? Então esse foi o estudo macro aqui desse slide que eu quis apresentar, para que vocês tenham noção do quão importante é e quanto isso pode beneficiar vocês na hora de apresentar uma proposta para o cliente, a parte do clipping, a parte do overload, que está sendo considerada para aquele projeto, tá? Falando um pouquinho da 14300, né, pessoal, a parte legislativa aqui, né, da legislação nova, esse marco regulatório, eu trouxe um exemplo aqui para a gente ter um conhecimento de tudo que vem sendo falado, a cobrança do FIU-B e tal, né, a cobrança escalonada do FIU-B. Então, eu trouxe aqui a discussão de como foi colocada pela ANEEL a proposta antes da regulamentação, né? Então, que seria aquela cobrança em duplicidade. Então, a gente tem aqui um sistema antes e depois aí da, da consideração da ANEEL, sendo que se fosse regulamentada da forma que a ANEEL queria, tá? Aqui é um exemplo antes de regulamentar. Então, como é que ficaria naquele cenário, né? Aqui um cliente onde não tem sistema fotovoltaico, consome 1.000 kWh por mês, tem uma tarifa genérica de R$1, tá? O FIU-B representa 25 centavos dessa tarifa, e a disponibilidade do sistema ele é trifásico, então é 100 kWh, tá? Se ele não tem geração de energia, ele vai pagar sobre todo o consumo, ficaria o valor de R$1.000, tá? Se a instalação fosse antes, né, de 7/1/2023, com 50% de simultaneidade, estou considerando aqui para esse sistema de 8 kW, ele consideraria ali a geração total para o que ele precisa consumir, ele ficaria pagando apenas a tarifa de energia, tá? Desculpa, apenas a taxa de disponibilidade, que seria os R$100, que é os 100 kWh vezes R$1, tá? A proposta que a ANEEL havia feito para regulamentar era de cobrança em duplicidade, ou seja, eu pagaria o FIU-B e mais a taxa de disponibilidade, tá? Então, em 2023, por exemplo, agora ele pagaria o FIU-B 18,65 e pagaria mais os R$100 ali da disponibilidade e ficaria um valor realmente já no primeiro ano acima do valor que ele pagaria se ele tivesse o sistema ali com direito adquirido, né, em R$118,75. Então, a partir de 2024 teria lá mais uma cobrança acima, enfim, e realmente isso oneraria bastante o sistema, tá? Oneraria bastante o cliente grupo B. Então, aqui eu trouxe esse exemplo antes da regulamentação, tá? Como ficou hoje, tá, pessoal? Então, se o cliente não tem sistema, continua a mesma forma. Aqui eu coloquei também a mesma forma se ele tem a geração de 8 kW, 1.000 kWh com 50% de simultaneidade, e como que foi regulado agora, tá? Agora a gente faz a compensação até o valor da tarifa mínima, tá? Da taxa mínima de energia. Então, que é a disponibilidade do sistema, nesse caso, os 100 kWh, que é o trifásico, tá? Então, a gente vai ter ali a compensação do FIU-B
e o valor até chegar na minha tarifa mínima, que seriam R$ 100, tá? Então, podem ver, no 2024 ali ficaria em 37, a compensação no Steel Bay vai fazer um acréscimo de 62,50 para chegar no mínimo, que seria o valor de 100, tá? E a partir do momento que passar do valor dos R$ 100, a gente não paga mais a taxa mínima, tá? Então, em 2028, por exemplo, onde passou ali para R$ 112,5, a gente não tem mais o pagamento da taxa de disponibilidade, tá? Ficaria apenas a compensação do fio B, porque já chegou no limitante ali do pagamento, certo? Então, a gente tem um cenário melhorado, tá? Nos primeiros anos ali, e com base naquilo que a ANEEL queria fazer a regulamentação, tá? E então, isso teve várias implicações aí da associação, né, Solar, BGD, então isso beneficiou a regulamentação que fosse dessa forma, para que impactasse o menos possível aí o nosso sistema. Aqui um exemplo que a Greener trouxe de payback, né? Então, uma simulação residencial, considerando um sistema de 4 kW, na Semigna elétrico, né, Coelba, né? Então, a gente tem um custo considerado ali de 4,88 por watt pico, né? E uma simultaneidade mais baixa, que considerando um sistema residencial, tá? Que tende a consumir mais à noite. Então, teve a maior diferença aqui desse payback foi de 11 meses, tá? Considerando na CEMIG, certo? Então, no restante das concessionárias aqui analisadas, na Electro e na Coelba, não teve uma grande evolução ali no payback, tá? Diferença de 4 meses aí, 4,9 meses, quase 5 meses, e outra quase 8 meses, certo? Se considerar uma simulação comercial, com uma simultaneidade mais alta, a diferença do payback cai ainda mais, tá? Então, a gente tem aqui, considerando um sistema de 50 kW, a CEMIG continua sendo mais alta, né? Mas teve uma diferença aí de 7 meses no payback, tá? Então, para vocês entenderem que o payback, ele foi afetado, mas não de forma a inviabilizar o sistema, tá? Então, é mais ou menos essa a questão que tem que ser analisada também na hora de justificar aí o porquê ainda continua sendo bastante atrativo e vai continuar sendo atrativo o sistema fotovoltaico, tá? Algumas ferramentas que a gente chama aqui de argumentos vencedores, né, pessoal, de focar no que o cliente precisa efetivamente saber, o que ele busca, né, economia de energia, não ficar dependente da concessionária de forma vitalícia, ter conhecimento dos retornos para o investimento feito, equipamentos instalados de forma prática, com tecnologia e alto desempenho, acompanhamento dos integradores, prestadores de serviço, né, um bom atendimento. No fim das contas, é isso que o cliente busca, né, pessoal, quando ele está com a atenção chamada para o sistema fotovoltaico. Ele busca economizar energia, ele busca essa liberdade de produzir a própria energia, né? E aí a gente tem ferramentas que podem ajudar nesse embasamento, nesse argumento da viabilidade, né? O payback, o LCOI, o ROI, a TIR. Então, são dados financeiros que mostram de forma explícita a viabilidade e a vantagem de se colocar o sistema fotovoltaico, tá? Então, isso é bastante importante que seja visualizado por vocês, porque muitas vezes isso é focado na Lei 14.300, é focado na tarifação, por boatos que o cliente escuta de uma forma errada em muitos momentos, tá? E que efetivamente não é focado no que realmente deve ser apresentado, que é a viabilidade do sistema como ele é hoje, tá? Ele hoje, com todas as regras já colocadas e tal, ele continua sendo beneficiado, ele continua conseguindo produzir a própria energia, o payback é bastante atrativo, ele tem um retorno desse investimento muito atrativo, né? Então, o pagamento da energia é vitalício, né? Não tem como fugir disso, não tem como a gente ficar sem energia elétrica, então é um pagamento para a concessionária que a gente vai fazer para o resto da vida. Então, tendo a possibilidade de gerar a própria energia, já é um fator extremamente alto aí para justificar o investimento, né? E aí com essas ferramentas a gente consegue embasar ainda mais. Aqui, para você ter uma ideia da parte de top investimentos em rentabilidade, nós temos vários investimentos aí que ficam com uma rentabilidade bastante alta, né? O sistema fotovoltaico tem a TIR bastante elevada também, em torno de 25%, 20%, então depende do projeto, tem que ser analisado, né? Mas ela ficaria aqui no meio dessa tabela, tá? E por que é tão interessante o fotovoltaico? Pelo risco, né, pessoal? A gente tem um baixo risco e uma alta rentabilidade. Qual o risco do sistema fotovoltaico? Né? Manutenção, dar algum problema em equipamento. Então, se for bem instalado, se for bem dimensionado, né, se tiver tudo ok na instalação, o risco é muito baixo de dar algum tipo de problema. Então, é algo extremamente rentável, né, que vai ser físico instalado no cliente. A gente tem fundos de ações aqui que podem render mais, mas o risco é bastante alto de colocar esse dinheiro e perder de uma hora para outra, aí sem acompanhar efetivamente o mercado, como é que está se movendo, tá? Então,
entra nessa parte do risco, né, principalmente aqui para o sistema, né. Temos a ferramenta de Eugene também, que todo mundo está intimado a usar aí, quem quiser, né, para simular aí o payback, simular todos os dados que eu coloquei, ROI, TIR do sistema, para que auxilie vocês também. Então, a gente colocou na nossa área do e-commerce lá, né, em downloads, para vocês fazerem o download dessa ferramenta e utilizarem nos clientes de vocês, tá? Focar nos benefícios, né, pessoal? Tem todos esses benefícios, eu coloquei alguns aqui, mas tem muito mais benefício, né? No sistema fotovoltaico, então, independência das concessionárias, novos nichos de mercado, a legislação traz segurança jurídica, investimento seguro e rentável, enfim, vários pontos aqui que são extremamente justificáveis aí na instalação do sistema fotovoltaico, né, e que podem embasar ainda mais esses argumentos aí na hora de apresentar as propostas e fazer o argumento para o nosso cliente, né. No fim das contas, onde queremos chegar, né? Proporcionar a melhor experiência para o cliente, né? Precisamos de bons parceiros comprometidos com a qualidade, com a capacitação, com buscar conhecimento, né? Bons produtos para suprir necessidades com qualidade, controlar as vendas, o que é uma venda saudável para a empresa, isso é extremamente importante também, não fazer jogo a qualquer custo, né? Não brigar sempre por esse preço agressivo que vem sendo colocado no mercado, colocar o devido valor no produto que vocês estão comercializando, essa venda de valor é extremamente importante, né? Sem surpresas para o cliente, então, quanto mais informado ele esteja dos benefícios, de como ele vai retornar esse investimento que ele está colocando em jogo, né, menos surpresa ele vai ter na hora de entender o funcionamento desse sistema e analisar ali a rentabilidade que ele está tendo, né? Então, proporcionar a melhor experiência do cliente Eugene é o que a gente busca aqui internamente também na empresa, tá? Então, aqui fiz esse mapa aqui, né? Tem esse mapa aqui que está mostrando toda a experiência, né, do cliente, né, então tudo isso é tudo que envolve, né, então a experiência do usuário, a transformação digital e tudo mais, né, então tudo isso engloba ali as vendas, os eventos, marketing, né, a parte de produto, tudo isso engloba a experiência que o cliente quer ter, né, menos impacto no final aí no curto, médio e longo prazo, tá? Então esse é o principal objetivo. Aqui uma frase bastante bacana que eu trago, né? Se existe um único segredo do sucesso, está na capacidade de ver as coisas do ponto de vista de outra pessoa. Então, se colocar no lugar do cliente, entender a necessidade, ter um jogo aberto, claro, objetivo, né? Focando no que ele precisa efetivamente entender, é o que aí vai ser a diferença, o que vai diferenciar o nosso orçamento, a nossa possibilidade de produção de energia junto a esse cliente aí, tá? É isso que vai trazer o relacionamento ainda mais próximo com o cliente. Né, as pessoas podem não lembrar o que você fez ou disse, mas sempre lembrando de como se sentir. Então, tratar bem as pessoas, né, ter esse argumento positivo, ter essa visão positiva é extremamente importante. A pessoa vai, com certeza, se lembrar por muitos anos aí como foi tratado e vai, com certeza, solicitar aí a presença de vocês em outros clientes, amigos e tudo mais, né, recomendar, fazer essa recomendação para que vocês possam ter ainda mais recorrência nessas vendas, tá? Aqui nossa usina de Mogi, né, pessoal, só para mostrar para vocês aí, quem for integrador Eugene tem total abertura para conhecer essa usina, tá? Uma usina de 2,3 megawatts, totalmente em telhado, foi colocada em Mogi das Cruzes, então tem mais de 6 mil módulos instalados. É bastante bacana, tem uma infraestrutura para conhecer, tirar foto, então conhecer a sala dos inversores, foi pensada em uma forma de ventilação inteligente, bem bacana, né? Então, fica o convite também para quem quiser conhecer, a gente fica à disposição. Bom, pessoal, muito obrigado, agradeço aí ao tempo de todos que estiveram comigo nessa apresentação, e nós aqui da Eugene, time de engenharia, time de projetos, toda a parte de suporte técnico, ficamos à disposição, e qualquer dúvida nos contate, não hesitem em nos contatar, tá certo? Muito obrigado e até mais.